Pessoal, Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras 2-2, mas eu quero começar falando da notícia mais impactante, chocante desse final de semana, desse ano, até poderia dizer, na verdade, né, na imprensa paranaense, no esporte paranaense. A gente teve a perda do Gil Rocha de forma estúpida, da forma que aconteceu, do choque que as coisas aconteceram. Foi muito impactante para todos nós, foi muito triste ontem, todos os colegas sentindo de forma muito forte, né, essa perda do Gil. O Gil foi um cara muito importante para muita gente na comunicação, além de ter sido a cara do esporte paranaense para o Brasil por pelo menos 30 anos. O Gil deu chance para muita gente, mas para muita gente mesmo. Eu fui uma das pessoas que tive oportunidade com ele, mas talvez eu não seja eu não pague nem placê, porque outras pessoas tiveram grandes oportunidades e devem a carreira ao trabalho do Gil. Então que a gente traga e mantenha num jornalismo correto, num jornalismo que busque sempre a verdade, que obviamente pode cometer erros num momento ou no outro, mas um jornalismo que busque sempre a excelência. E essa fica talvez a grande homenagem de todos nós, jornalistas do estado, para o Gil Rocha. Vamos ao jogo. O Atlético empatou com o Palmeiras 2-2 e eu já vi aquele confere em redes sociais, muita gente falando, não, mas o Atlético empatou com o sub-20 do Palmeiras. O Palmeiras sim, estava com um time de jovens, só que são jovens extremamente talentosos, em especial dois. O Hendrick, sobre o qual a gente nem precisa falar, e o Vanderlan, lateral esquerdo. Além disso, esse time tinha o Everton no gol e tinha Gustavo Gomes na defesa. E mais que tudo isso, o Palmeiras é um time que ganhou tudo nos últimos anos e que tem um jeito de jogar. Mesmo mudando de 2 para 3 zagueiros, o Palmeiras continuou sendo um time muito forte, é um time muito bem arrumado. A gente falou sempre muito isso e até fala em relação ao Atlético, né, que às vezes um jogador que não se encaixou em determinado jogo, entra o outro e resolve dentro do esquema do Atlético. Com o Palmeiras é assim, é um time de 2 anos e pouco trabalhando junto. Então essa equipe, ela não é fácil de ser enfrentada, obviamente com o Arthur, com o Rony, com o Dudu, com o Rafael Veiga, mas ela é perigosa, com o John que foi muito bem no jogo, com o Gabriel Menino que entrou no segundo tempo, fez gol, com o Hendrick, com o menino Vanderlan na esquerda. E o Atlético, e até foi interessante, o Wesley Carvalho falou isso na coletiva, o Palmeiras nos viu, e isso impediu que o Atlético tivesse o controle do jogo no primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Atlético já tem a lance do pênalti, o Zé Ivaldo que não jogou bem, não jogou nada bem, cometeu um pênalti infantil, mas aí o Léo Link, que teve uma atuação elogiável, uma atuação muito bacana, fez a defesa do pênalti no Hendrick. Mas não foi só a defesa, o Léo Link jogou muito bem. Mas o Atlético, mesmo com esse embalo do pós-defesa do pênalti, o Atlético não conseguiu ele impor o ritmo do jogo. O Palmeiras, com muita inteligência, ele acelerava quando lhe interessava e reduzia o ritmo quando lhe convinha. E isso fez com que o Atlético não conseguisse pressionar tanto, que o Atlético não tivesse as passagens do Christian e do Kelvin, que o Atlético não conseguisse trafegar no meio campo com o Hugo Moura e com o Eric. E apenas o Vitor Bueno e o Vitor Roque conseguiam alguma coisa junto com o Canópio. O Atlético teve chances claras no primeiro tempo para empatar, teve aquele lance do Eric, mas na volta para o segundo tempo o Wesley Carvalho faz uma boa alteração colocando o Alex Santana. E aí é aquela história, né? Eu fiz uma pergunta no vídeo de sexta-feira, né? Efetivo ou interino? Durante o jogo, já houve um ou outro apupa ao Wesley, mensagens já vinham falando, mas chega um jogo grande desse, ele não se ouve bem. Mas ele fez alterações inteligentes e alterações que funcionaram. Porque quando entra o Alex Santana, o Atlético agrupa o meio-campo e não deixa tanto mais espaço para o Luiz Guilherme, por exemplo. O John veio bem, o Gabriel Menino entrou no lugar do Rios e entrou muito bem no jogo, mas não era mais aquele sossego do Palmeiras. Quando o Atlético começa a controlar as ações, sai o gol num erro do Kelvin, que depois o Gabriel Menino faz o gol, a bola que desvia no meio do caminho e engana o Léo Link. Aí você pensa, bem, agora o Atlético está em, como diriam os mais velhos, palpos de aranha. E aí surge, né, e aí que é o futebol, é um esporte absolutamente imprevisível. No pior momento do Atlético, o Atlético tem o pênalti a seu favor
o pênalti no chute do Vitor Roque, que bate no braço do zagueiro do Palmeiras. Vem a cobrança, gol do Vitor Bueno e logo depois entra o Madison. Quando o Madison entra, estava muito claro que a ideia era usar o Madison naquela fatiada, naquele cruzamento. E já no primeiro lance saiu o gol. Passe do Vitor Bueno precioso, gol do Vitor Roque com a participação do Madison no meio do lance. 2-2 é um placar absolutamente justo para o que aconteceu em campo. Um Atlético que tentou muito no primeiro tempo, mas teve um Palmeiras em um controle tático melhor na primeira etapa, e um Atlético que vibrou muito, que lutou muito, buscou o empate, mas depois faltou capricho, principalmente nas finalizações. O Pedro Henrique tentou que não precisava, o Christian tentou que não precisava, o Eric tentou que não precisava, o Vitor Bueno perdeu um chute que a bola foi lá longe. Teve o lance do Vitor Roque, poderia ter sido ali a virada, mas o Atlético trouxe o empate, né? Conquistou o empate ao final do jogo para quem saiu de 2-0. O resultado para mim é absolutamente normal. Mas eram os reservas do Palmeiras. O Endrick é reserva porque tem o Rony, o John é reserva porque tem o Rafael Veiga, né? Daí isso não se explica. E aí vem o Flamengo. E aí o Atlético sim não pode cometer as falhas que cometeu, e espero que não tenha as atuações ruins, principalmente do seu trio de defesa. É um jogo muito complicado, o Flamengo é um time muito forte jogando em casa, mas o Atlético, se for um time que também propõe o jogo, como fez nesses últimos 3 jogos na Arena, o Atlético vai deixar o Flamengo em maus lençóis, principalmente no seu setor defensivo. O Flamengo ainda é um time instável defensivamente, e é por aí que o caminho pode se seguir. É um jogo espetacular, como foi espetacular esse Atlético 2, Palmeiras 2 aqui na Arena da Baixada. Um abraço.